Amém, amados? Mais uma vez estou aqui com um compromisso com o Senhor Jesus e com você que está assistindo esse vídeo, de falar das coisas que é do reino de Deus. Irmãos, a palavra que nós vamos falar é uma palavra que você já escutou bastante, que você precisa escutar, que você precisa entender. Você não precisa matar, você não precisa roubar, você não precisa enganar ninguém, você não precisa comprar, você não precisa vender também, você não pode vender também isso, você não pode barganhar para merecer isso. Você não precisa, irmão, brigar, lutar, tomar de ninguém. A palavra que nós vamos falar hoje, irmão, é sobre salvação. E antes que você entenda da palavra salvação, precisa entender quem é Jesus na tua vida, quem é Jesus na minha vida, quem é Jesus para cada um de nós. Essa palavra que nós vamos falar agora é uma palavra que você, antes de você tomar a decisão de aceitar Jesus, antes de você tomar a decisão de passar pelas águas, você tem que entender, né? Você é movido de alguma forma a tomar essas atitudes. Quem é que faz você tomar essas atitudes? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que enche o teu coração de desejo, de vontade, de você mudar de vida, passar por situações que você não acha que você não consegue, você não vai suportar, que você acha que você não vai vencer. Então, quando você passa por esse momento difícil, que você não consegue enxergar uma forma de mudar tudo isso, é quando Deus fala com você, é quando você é tocada pelo Espírito Santo, aí você entende que você precisa mudar sua vida, mudar sua trajetória, quebrar ali um elo do passado, destruir ali, de você ser mais uma geração da tua família a ser destruída, a ser envergonhada, a ser humilhada. Então nós vamos falar hoje de salvação. Irmão, salvação é algo que Deus te dá de graça. Salvação é algo que Deus... Você não precisa comprar a salvação. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não se entregar ao Senhor Jesus de todo o teu coração, de nada vai adiantar, irmão. Seu dinheiro não pode comprar essa salvação. A agenda que você tem, o dinheiro milionário, as suas posses, não pode comprar a tua salvação. Sabe por quê, irmão? Isso é algo que Deus, Senhor Jesus, pagou naquela cruz e nós temos isso de graça. Você não precisa pagar nada por isso. O que você precisa fazer é conquistar a tua salvação. E mais uma vez, irmão, quero pedir a você, para você se inscrever nesse canal. Irmão, é uma forma de evangelizar. É uma forma dessa palavra chegar a outras pessoas para entender da forma mais simples as coisas de Deus, que não tem complicação, não tem nada que você precisa pagar, nada que você precisa, estou com a dívida com Deus, por isso eu não vou ser salvo, nada disso. O que você precisa entender é que você precisa ouvir a palavra, porque quem liberta é a palavra. Então se inscreve, irmão, mais uma vez nesse canal. Eu sei que você já é inscrito, mas tem pessoas que ainda não conhecem o canal. Então o que acontece? Nós precisamos que você compartilhe para algumas pessoas ou para mais pessoas, para que esse canal cresça, mas cresça dentro das coisas de Deus, não crescer no intuito para aparecer. Que nós precisamos entender, irmão, de todas as formas, que nós precisamos diminuir para que ele cresça, né? E aí a gente possa até desaparecer, mas o nosso Deus tem que aparecer. Então compartilhe, inscreva no canal, coloca aí seu comentário, dá o seu joinha, amém, irmão? Pode falar também se você acha que tem algo que você não está gostando. Irmão, o canal é livre. É tão livre que a gente pede você para escrever. E maravilhoso, você não precisa pagar nada. O que você precisa fazer é se inscrever no canal. E eu tenho observado, irmão, que a gente pede as pessoas para se inscrever no canal, ela não se inscreve no canal. Eu não sei qual é o motivo, né? Não sei se é o inimigo que não permite, ou se é algo que ela não gostou, que não deve passar para ninguém. Mas a palavra, ela é falada. Dificilmente a gente vai sentar aqui, vai conversar e não vai falar da palavra de Deus. Na maioria das vezes, a palavra de Deus é que vai ser falada. E a palavra de Deus, ela está aqui, ó. Ela está aqui. Se você entender que essa palavra é a palavra de Deus, que tudo que eu vim falando é daqui, irmão, vai ser maravilhoso. Entendeu, irmão? Então vamos para a palavra, em nome de Jesus, o que é mais importante.
Então, irmão, a palavra de hoje está lá em Efésios 2:8. Efésios 2:8. O que diz em Efésios 2:8? Ela diz o quê? Ela diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Então, irmão, é isso. Eu preciso entender, irmão, de uma forma ou de outra, que só existe um caminho. Jesus fala que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala na tua palavra que Ele salva. Se você tiver seu jugo pesado, o que é seu jugo pesado? Às vezes sua situação está difícil. Às vezes você está no leito de dor, você está no hospital. Às vezes você está preso. Às vezes você está numa situação que você vê que você não tem saída, né? E você não tem uma forma de quê? De se livrar disso. E quem pode te livrar de tudo isso daí? Quem pode te libertar? Quem pode dar a salvação? Irmão, você conhece alguém que já foi bandido, que já matou, já foi agiota, já foi tudo que não presta e hoje está servindo ao Senhor Jesus? Você conhece alguém? Você já parou para perceber o que Deus fez na vida dele, o que aconteceu na vida dele para ele entender que ele precisava mudar? Sim, irmão, nós precisamos mudar porque o inimigo ele faz da gente o que ele quer fazer. O inimigo maltrata a nossa vida. O inimigo pisa na gente. Deus não tem prazer em te castigar. Deus não tem prazer na sua doença. Deus não tem prazer na tua dor. Deus não tem prazer. Mas por que o homem hoje sofre? Por que o homem hoje ele passa por tudo isso? Muitas vezes a gente escuta as pessoas falar: ah, fulano matou, fulano estuprou, fulano fez o pintor e bordou, fulano fez barbaridade e hoje está na igreja. Mas sabe por quê, irmão? Ele creu que o que ele precisava fazer, ele precisava se consertar. E às vezes você está aí julgando ele, você está aí condenando ele, você está falando dele, mas você, pelas tuas atitudes, a forma de você falar, você está agindo pior que ele. Mas, irmão, eu estou agindo pior do que ele dessa forma? Sim, porque nós precisamos entender que se a salvação chegou para mim, pode chegar para um estuprador, pode chegar para uma pessoa que mata, para uma pessoa que rouba, para uma pessoa que nesse momento está cheirando cocaína, fumando maconha, usando qualquer tipo de entorpecente. A palavra de Deus vai chegar até ele. E você pode ter certeza, a maioria que está na presença de Deus hoje passou por essa situação. Mas ele fez o quê? Ele creu que aqui nessa palavra que está escrita aqui é para libertar ele. Ele poderia ter até ficar muito tempo sem querer ouvir, sem querer entender isso, mas um dia o Espírito Santo falou: rapaz, não tem outra forma, não tem outro jeito de você ser salvo. Se eu que sou a verdade, se eu que sou a vida, se eu que transformo, se eu que curo, se eu que liberto, você vai buscar isso aonde? Você não vai encontrar onde você for, você só vai encontrar isso na casa do Senhor, na presença de Deus. Você só vai encontrar isso quando Deus falar certamente no teu coração que você precisa de cura, que você precisa de libertação, que você precisa de mudar a sua vida. Irmão, entenda, se a palavra de Deus chegou até você, se alguém está falando de Jesus para você, é porque Deus está falando para você. Esse é o tocar de Deus. Ah, eu só vou me converter quando Deus tocar em mim. Ah, eu só vou me batizar se Deus tocar em mim. Ah, eu só vou aceitar Jesus se Jesus tocar em mim. Só vou voltar para a igreja, só vou voltar para o Senhor se Jesus tocar em mim. Irmão, o fato de você voltar para a igreja já não é para a gente tão importante você voltar. O que você precisa voltar é para Jesus. Você precisa entender que sua alma precisa ser salva. Sua alma precisa de libertação. Você precisa espantar toda a mazela da sua vida. E você só consegue através do Senhor Jesus. Então, irmão, nós precisamos entender que essa palavra é uma palavra verdadeira. É a palavra de cura. E você não precisa pagar. Olha que maravilha. Jesus pagou por você e por mim o preço de nós entendermos que hoje nós precisamos ser salvos. Não adianta você ganhar o mundo, ele já diz, não adianta você ganhar o mundo se você perder sua salvação.
Não adianta. E para você ser salvo, o que você tem que fazer? Você precisa entender, irmão, que você tem que deixar o pecado. O que separa você de Deus é o pecado. O que separa o homem de Deus é o pecado. Você já ouviu falar que Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Imagine você, irmão, estar pronto. Você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe o dia que Deus vai falar, hoje é seu último dia? Você não sabe disso. Se você soubesse, rapidinho você corria para a presença de Deus, né? Mas aconteceu, irmão, de uma pessoa ela voltar para Jesus hoje e amanhã ela amanhecer morta. Foi aquele tempo determinado que Deus deu para ela. E será que você está esperando isso acontecer? Você que está aí na boca de fumo, com fuzil, você achando que você é o maior homem do mundo, que você é diferente de todos aqueles, que Deus separou você para isso, você está perdido. Você sabe que só tem dois caminhos para você, a morte ou a cadeia. E quando você é preso, é Deus te dando a oportunidade de você melhorar, você voltar com teus pensamentos e falar, não, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso voltar para a presença de Deus, eu preciso aceitar que esse é o meu caminho, que essa é a minha vida. Você vai tirar tanta preocupação, irmão, da tua mãe, do seu pai, você vai tirar isso, porque Deus já determinou o teu tempo de vida. Você não sabe, mas você já está com o seu tempo de vida determinado. Será que Deus vai salvar você? Porque, irmão, tem pessoas que foi para o inferno que Deus não deixou de amar eles. Ele não deixa de te amar. Ele nunca vai deixar de te amar. Então entenda de uma vez por toda. Procura uma igreja evangélica perto da tua casa. Procura alguém de Jesus perto da tua casa. Procura alguém que fala do amor de Deus, fala da presença de Deus, fala que você precisa ser salvo. Você escuta falar tantas coisas, né? Hoje você é difícil falar, você escuta falar de salvação. Hoje você escuta falar que a igreja vai te dar isso, que Jesus vai te dar aquilo, vai te dar. Ele não vai deixar de te dar. Ele vai te dar, mas primeiro você tem que se arrepender, primeiro você tem que se humilhar aos pés dele, você precisa entender que você precisa aceitar Jesus, você precisa se batizar e você precisa andar no caminho do Senhor. Essas três coisas, irmão, aceitar Jesus, se batizar e a salvação é coisa individual. Ninguém pode aceitar Jesus por você, ninguém pode levantar a mão para você, por você aceitar Jesus. Ninguém pode te obrigar a se batizar. Ninguém pode dizer para você, se você não se batizar, você não vai entrar em casa hoje. Se você não se batizar, nem olha mais para minha cara. A gente não pode falar isso, porque isso é voluntário. Você tem que fazer isso por vontade própria. Se você não fizer isso por vontade própria, de nada vale. Você já viu pessoas que ela está na igreja hoje, daqui a pouco sai da presença de Deus? É porque ela foi obrigada. Foi envolvida pelo sentimento, por uma emoção, que ela se afastou de Jesus, né? Mas, se você entender que você precisa mudar, irmão, então se eu aceitar Jesus hoje, amanhã tá tudo tranquilo na minha vida, quem te falou isso? Quem te falou isso? Você só está seguindo os caminhos que você precisa entender que você precisa ser salvo. Irmão, então, eu não vou ser salvo? Vai, como não? Se você entender que você precisa amar teu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, né? E você precisa entender que você precisa largar a tua vida pecaminosa, largar a sua vida errada, né? Mas, irmão, se eu for entrar para a igreja, eu vou deixar de pecar? Muitas das vezes você vai pecar involuntariamente. Porque tem coisas, irmão, que nós precisamos nos consertar. Mas o caminho, o princípio de todos os caminhos é esse. É buscar a Deus, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir um louvor, uma pregação, ouvir uma mensagem como essa, que talvez está sendo tão pequena para você que você acha que não tem importância. Mas você pode ter certeza, irmão, que essa palavra vai chegar em alguém, e esse alguém vai se converter através de uma palavra. De repente não é o vídeo todo, mas uma palavra vai fazer com que... Sabe por quê, irmão? Vou te falar. Porque eu tenho certeza que Deus está nesse negócio. Eu tenho certeza que Deus está aqui, porque eu poderia estar fazendo muitas coisas agora, né? Mas estou aqui, tirando o meu tempo precioso e falar do amor de Jesus para você. Porque da mesma forma que eu uma vez me neguei às coisas de Deus, eu sei que você também continua lutando contra isso. Porque, irmão, não adianta. Longe da presença de Deus, a sua carne sempre vai falar mais forte para você. A sua carne sempre vai te levar para o botequim.
a sua carne vai sempre te levar para a boca de fumo, a sua carne vai sempre levar você a se prostituir. E sabe o que você acha? Você acha que você é pessoa diferente, porque Deus entende porque eu faço isso, Deus sabe porque eu faço isso, Deus me perdoa porque eu faço isso. Como Deus pode perdoar você se você não pediu perdão, se você não se humilhou, se você não exaltou esse Deus de forma grandiosa? Irmão, posso falar para você? Você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se você não aceitar Jesus de todo o seu coração, não vai adiantar, irmão. Não vai adiantar. Não vai adiantar você ser uma pessoa boa, você dividir suas coisas para as pessoas, você doar suas coisas para as pessoas. Não vai adiantar se você não aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Você tem ideia? Jesus teve que se batizar, irmão. Ele veio nessa terra e ele se batizou. João Batista batizou Jesus. Então, se Jesus foi batizado para que ele entendesse realmente que nós precisamos fazer isso, porque nós somos imitadores de Cristo. Porque se Cristo se batizou, quem somos nós para não nos batizar? E Cristo se batizou com 30 anos de idade, segundo os estudiosos falam, né? E as pessoas falam que tem que se batizar assim que nasce. Se fosse batizar assim que nasce, por que Jesus Cristo não se batizou? Não é verdade? Criança tem pecado, irmão? Criança não tem pecado. A criança não tem pecado, irmão. Então, o que nós devemos fazer o quê? Não estou entrando em situações religiosas, não. Eu só estou dizendo que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Jesus foi apresentado. Jesus foi apresentado a Deus. É o que nós devemos fazer com nossos filhos. Apresentar eles a Deus. Amém, irmão? Então, se a criança não tem pecado, por que ela se batiza? Se o batismo é a remissão dos pecados. Você já parou para observar isso? Já parou para pensar nisso? Se você se batizando é remissão de pecado, você está se negando a fazer tudo aquilo que você fazia, criança faz isso? Então, irmão, é um momento de você pensar. É um momento de você entender que a palavra de Deus ela vai ser levada. Então, mais uma vez, eu vou falar para você. Amém, irmão? Aonde está essa palavra? Ela está lá em Efésios 2. Efésios 2, 8 e 9 e 10. Então ela diz assim, mais uma vez, tá, irmão? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Aí o 9 diz, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Então não adianta você achar que está fazendo a obra de Deus, você achar que doou, fez isso, pegou o que você tinha, dividiu com alguém, porque isso não te faz salvo. Amém? Isso não te faz salvo. Aí lá no 10 fala assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Então, irmão, é isso que você precisa entender, o que eu preciso entender. Para eu ser salvo, para você ser salvo, nós temos que sim, né? Em primeiro lugar, reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Depois nós temos que se batizar. E depois nós temos que andar no caminho. Mas antes de tudo isso, você tem que entender que você precisa mudar. Você precisa ser pessoa melhor. Você precisa ser homem, mulher de Deus, jovem de Deus, criatura do Senhor. Você precisa entender para que Deus possa fazer isso na sua vida. Amém, irmão? Que Deus possa te abençoar e que você possa entender que você é importante para Deus, como Deus é importante para todos nós. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus.